Estamos aqui mais uma vez no podcast, ao vivo com vocês, e hoje nós vamos falar sobre dicas para encontrar propósito e significado no trabalho. E pessoal, assim, eu estou muito empolgado. Fazia muito tempo que eu estava em contato com essa pessoa. A agenda dessa pessoa eu não sei nem dizer o que é a agenda dessa pessoa, mas nós conseguimos um espacinho e ela está aqui conosco. Eu quero apresentar para vocês a Ana Nunes e ela falar mais sobre o que ela é, sobre os trabalhos que ela fazem por aí, com RH, e depois a gente vai entrar nesse tema, pessoal. E aí, Aninha, tudo bem? Tudo bem, Jonas? Tudo bom. E aí, Aninha, se apresenta para a gente bem? aí, fala mais sobre você. Vamos lá. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui. Adoro essas trocas, adoro compartilhar. Então, estou super animada e espero poder contribuir bastante. Bom, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Ana Nunes, também conhecida como Ana do RH. Então, quem quiser me achar, é só procurar lá, Ana do RH, digita lá. E eu sou profissional da área de recursos humanos e também trabalho com mentoria de carreira. Tenho um grupo hoje, atendo profissionais numa mentoria individual também. E o objetivo é auxiliar as pessoas justamente que queiram encontrar aí o seu propósito de carreira. É isso aí. Ô, Aninha, e assim, ó, nós estamos aqui hoje, claro, né, para falar sobre propósito. O que você me diz, assim, que é fundamental, assim, para que nossos ouvintes, eles consigam identificar o seu propósito, tanto na carreira, tanto no profissional, como na vida pessoal também, que são duas coisas que andam juntas, né? Anda muito junto. Inclusive, talvez eu vou até deixar algumas pessoas meio chateadas aqui ouvindo esse nosso bate-papo, porque assim, eu não acho que a gente tem que realizar propósito só no trabalho. Eu acho que a gente coloca uma responsabilidade muito grande em cima das empresas, achando que as empresas são responsáveis pelo nosso propósito. E nós vamos conversar ao longo aí do nosso papo, eu vou explicar um pouco a maneira que eu penso. Mas o que eu acho que é o principal para a gente identificar esse propósito é autoconhecimento. Não tem jeito de você definir propósito, definir objetivos de carreira, definir metas profissionais, se você não parte de um olhar para você. Então, e aí assim, né, Jonas, é até curioso, porque na mentoria, quando as pessoas chegam para mim na mentoria, totalmente perdidas, ou desmotivadas, ou sem reconhecimento, eu sempre começo com elas falando de autoconhecimento. E é incrível como que as pessoas não se conhecem. A gente faz perguntas básicas, assim, sabe? Fala para mim quais são os seus 3 principais valores, aquilo que você não negocia. A pessoa já trava, não sabe responder. Dá aquela travada, né? Então, é autoconhecimento, é daí que a gente tem que partir para falar de propósito, para falar de carreira, para falar de objetivo, para falar de trabalho, é autoconhecimento. Ô, Ana, assim, puxando um gancho aqui, já que você falou da sua mentoria, né? Depois, se o pessoal quiser entrar em contato com você, eu vou te pedir, né? Não sei como a gente pode fazer isso. Tem tanto o teu LinkedIn, né? Que a pessoa pode te contactar por lá. Mas depois, se você quiser, se der certo, pessoal, se estiver disponível, eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição do podcast, um link que aí vocês conseguem falar direto com a Ana, ou vocês conseguem entrar direto lá na mentoria dela. Pode ser, Aninha? Boa, com certeza. Perfeito. Ô, Ana, e assim, qual que é a importância da gente ter uma, tipo assim, ó, para mim isso é novo assim, né? Faz uns 2, 3 anos que eu venho ouvindo essa palavra, o propósito. Ah, você tem que ter um propósito do trabalho. Você tem, às vezes a gente até tem um propósito, né? Mas a gente não identifica isso como um propósito. Não sei se eu tô nessa linha. Porque às vezes eu tinha assim, eu quero trabalhar ali para mim chegar no nível, depois eu vou, não sei se isso chega a ser um propósito, quero chegar a tal lugar. Aí eu falava, olha, eu preciso estudar isso, eu preciso ter esse cargo, preciso ter esse comportamento, preciso estar nessa empresa. Não sei se isso tem a ver ou é algum bracinho desse propósito do trabalho. E aí eu queria saber qual a importância da gente ter esse propósito, né? Da gente querer muito isso e o que ele pode afetar positivamente na nossa vida pessoal. E profissional também, claro. Tá. Bom, então vamos lá. Primeiro deixa eu pegar esse gancho que você trouxe, né? Hoje eu estou aqui e quero chegar ali, né? Estou no cargo X, quero chegar no cargo Y. Nem sempre isso é propósito, tá, Jonas? Muitas vezes isso é só um objetivo de carreira. Objetivo de carreira, né? E que nem sempre é o seu propósito. Então, vamos imaginar, eu sou hoje um assistente e quero chegar a analista. Eu sou um analista e quero chegar no cargo de coordenação. Eu sou um técnico e quero ser um
um especialista. Isso é carreira, né? É o degrauzinho que você vai subindo aí na sua trajetória profissional, tá? Algumas pessoas conseguem conectar o seu propósito com a sua carreira, né? Propósito, gente, é aquilo que nos move. Propósito é aquilo que dá... Não sei se pode falar algumas palavras aqui, vou falar depois você põe o pi, tá? Pode falar. Mas, assim, é aquilo que dá tesão, sabe? Aquilo que faz com que a gente realmente tenha vontade de levantar da cama, sair. E por que eu acho que o propósito, essa palavra propósito, Jonas, ficou um pouco romantizada nos últimos anos? Justamente porque nem todo mundo pode trabalhar com aquilo que é o seu propósito, né? Exato. Vamos pegar, né, a gente que trabalha no agronegócio. Olha quantas pessoas a gente tem dentro das nossas empresas que são profissionais operacionais, né? Que estão ali simplesmente para ganhar o dinheiro, para ter o pão de cada dia. Exato. Será que essa pessoa está realizando o propósito dela ali, dentro daquela empresa? Muitas e muitas vezes não. Não. Isso não quer dizer que essa pessoa trabalha direitinho, que ela é engajada, que ela entrega o melhor que ela pode? Sim, ela não tem nada, sabe? Então, assim, eu não gosto muito de conectar uma coisa com a outra. São coisas que não se conectam, né? Pode conectar. Pode se conectar. Então, assim, eu vou falar de mim. Sim. Eu acho que eu trabalho com aquilo que é meu propósito. Qual é o meu propósito? Meu propósito é justamente compartilhar conhecimento, é fazer com que as pessoas se desenvolvam e que as pessoas se sintam bem nas suas carreiras e nos seus ambientes de trabalho. A minha profissão está conectada com isso. Eu consegui construir uma carreira que onde hoje eu, estando num cargo de gerente de recursos humanos de uma grande empresa, com as mentorias que eu faço, eu consigo conectar essas coisas. Mas pode ser que poderia ter acontecido no meu trabalho, eu não consegui isso. Né? Então, como que eu poderia fazer, já que eu quero fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam melhor, se desenvolvam, aprendam? Eu poderia, por exemplo, fazer um trabalho voluntário, né? Eu poderia fazer um trabalho voluntário numa instituição, numa creche, onde eu ia fazer com que as pessoas se desenvolvessem, ia fazer com que as pessoas se sintam melhores e mais felizes. Eu poderia realizar isso, tem gente que trabalha muito com comunidades, né? Tem aflorado esse lado da religião, então eu posso fazer isso na minha comunidade religiosa. Então, o que eu falo muito para os meus mentorados, Jonas, o dia que eu entendi que propósito não precisa obrigatoriamente ser realizado na empresa onde eu trabalho, mas ele precisa ser realizado na minha vida como um todo. Por exemplo, tem gente que tem como propósito ser mãe, cuidar dos filhos, né? E essa pessoa não trabalha, então, já que ela quer ser mãe, tem gente que decide não trabalhar e só cuidar dos filhos. Mas muitas outras mulheres realizam o seu propósito sendo mãe, mas têm os seus trabalhos, são advogadas, são cozinheiras, são recepcionistas. Ok, eu ganho o meu pão ali, eu ganho o dinheiro para sustentar minha família, porque o meu propósito é esse, é cuidar bem dessa família, é fazer com que os meus filhos tenham, às vezes, o que eu não tive. Então, não sei se eu estou sendo clara, que não precisa estar conectado uma coisa com a outra. E o dia que eu entendi isso, eu fiquei mais feliz. Porque às vezes assim, às vezes a pessoa tem um propósito de ajudar comunidades carentes, pessoas mais necessitadas, ela precisa do trabalho, correto? Para ela ter um suporte, para ela poder ter recursos para conseguir realizar esse propósito dela, né? Perfeito. Mais ou menos por aí, não é? É isso aí, é exatamente isso aí. Ah, bacana. Você tem algum exemplo de algum mentorado, de alguma pessoa que você viu que ela estava conseguindo realizar o propósito, levando junto a carreira profissional? Para você contar alguma experiência para a gente aí? Às vezes nossos ouvintes querem saber, ou até é bom uma injeção de ânimo para eles, né? Eu tenho caso de pessoas, assim, mentorados que entenderam, que estavam, assim, realmente sofrendo por não estarem conseguindo realizar os seus propósitos dentro da empresa, porque a empresa não dava abertura, a empresa não queria, a empresa tinha a cultura dela e era uma cultura que não convergia com aquele propósito. E aí, o dia que o mentorado entendeu que, ok, a empresa não quer, então eu vou realizar esse propósito em outro lugar, essa pessoa começou a fazer o quê? Ela fez algo que eu incentivo muito na minha mentoria, que se chama Plano B. Ela começou a criar um plano B para a carreira dela, foi lá, criou uma empresa, criou uma marca, criou uma identidade e começou a trabalhar com o propósito dela, que era atendimento, ela é psicóloga, tudo mais, fora, depois das 18 horas, depois que ela saía da empresa. Entendeu? Então, ela continuou empregada lá na empresa, de novo, porque eu preciso daquele salário. Inclusive, esse salário que vai fazer com que eu possa montar aqui meu consultório, minha clínica, tudo mais, depois das 18. Posso realizar o sonho do meu propósito, né? Exatamente. Então, teve um caso não muito distante, recente, inclusive, que aconteceu exatamente isso.
Ah, que bacana. E tem muitas pessoas também que conseguem realizar o propósito, tipo, na empresa e até na profissão que ele está, né? Uhum, com certeza. Né? Eu acho que assim, os casos clássicos de propósito, tem algumas profissões que eu acho que assim, a pessoa realmente é o propósito dela. Médico, por exemplo. Médico Médico, geralmente é isso. assim, né? Desde pequenininho você pergunta para a criança: o que você quer ser quando você crescer? Médico, quero ser médico. E aí a pessoa consegue, né, realizar o propósito dela. Os cargos muito relacionados também, as carreiras muito relacionadas a esporte, né? Então, o que você quer ser? Quero ser jogador de tal coisa. E olha, gente, não é fácil, né? Quando para você também realizar o seu propósito na carreira, o que eu percebo também, Jonas, as pessoas desistindo com muita facilidade. Ah, Né? é? Então, por exemplo, eu quero ser médico. Desde pequenininha a criança Uhum. fala: quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Presta 2 anos de vestibular, não passa, desiste. Vai fazer odontologia, vai fazer enfermagem. Eu conheço um caso desse. Você não conhece? Aí, Conheço. a gente conhece. É que você falou de odonto, eu já vi também. É verdade. Desiste, não tem a persistência, não tem o foco, porque não é fácil. Nem Não, sempre não é é fácil, fácil. não. Hoje mesmo eu conversei com um primo nosso que é médico, ele estava estudando lá em Cochabamba, na Bolívia. Aí eu falei para ele: cara, você se formou lá, como que você conseguiu atendimento? Ele falou: não, Jonas, teve um tempo lá que ficou difícil para mim. O que eu fiz? Eu vim pro Brasil e zerei e comecei de novo. Por quê? Por causa desse propósito, exatamente, agora que eu tô ligando os pontos. Esse propósito aí, esse sonho que ele tinha de ajudar as pessoas, exatamente. Ele foi estudar fora, né? Ele estudou 3 anos de medicina lá, olha só, é uma vida, né? E aí ele veio para o Brasil e zerou e começou tudo de novo. E hoje ele está lá em Sorocaba, ele é médico, assim, ele realizou e está fazendo o que ele sempre quis, é ajudar as pessoas. Na minha família eu tenho um caso assim, Jonas. O meu pai, ele fez técnico em contabilidade, prestou o concurso do Banco do Brasil, porque é o que era para o momento dele, não tinha grana para fazer faculdade, tinha que ganhar dinheiro, minha família muito humilde e tudo mais. Foi funcionário do Banco do Brasil a vida inteira. Mas ele tinha um sonho. O sonho dele era ser advogado. Meu pai entrou para a faculdade de Direito, já prestes a se aposentar, se não me engano, com 50 e poucos anos. Meu pai se formou em Direito. Depois que ele se aposentou do banco, ele começou a advogar. Hoje ele tem 70 anos de idade e é advogado. Então, assim, olha só, quando você tem um propósito, nem sempre vai acontecer hoje. Meu pai esperou, acho que 40 anos da vida dele para isso acontecer. Ele fica ali incubado, mas ele não está morto, ele está incubado e uma hora ele Por isso da importância do autoconhecimento. A vida inteira, meu pai soube, é isso que eu quero para mim, é esse o meu objetivo, é isso que eu vou perseguir. Quando ele entendeu, assim, sabe, minhas filhas já estão mais velhas, estou chegando no final da minha carreira no banco, vou retomar aquilo, vou voltar a estudar, prestou vestibular, fez 5 anos de faculdade em outra cidade. A gente morava em Ribeirão já na época, e ele foi fazer faculdade em Franca, porque Franca tem uma faculdade boa, e foi isso. Então, assim, propósito é algo que é possível de você realizar, não precisa ser realizado no trabalho, mas não é do dia para a noite. Exige foco, exige persistência, exige disciplina. Isso é primordial, né? Ô, Aninha, e puxando esse gancho aí, ó, eu acho que a gente está falando de habilidades e paixões, né? A gente já falou sobre isso. Elas combinadas, a gente pode encontrar um trabalho que traga realização e significado, né? Que é isso que a gente falou, não é? Isso é uma pergunta que eu recebi, tá? Quando ficaram sabendo do nosso podcast aqui. É exatamente isso que a gente falou, não é? Teu pai foi um exemplo e meu primo foi um exemplo. Tipo, eles tinham um sonho, começou, não deu certo, voltou um pouquinho, deu um rezinho, né? Começou de novo. Teu pai, mesma coisa. Foi até onde ele tinha que ir, aí tinha aquele sonho ali, aquele propósito ali incubado, ele foi e está advogando. Nossa, fantástica essa história. Sensacional. Ô, Jonas, sabe uma coisa que é importante? Perdão, não, vai lá que depois eu faço a pergunta, vai lá. O importante é a gente ter plano, tá? Porque é outra coisa que eu entendo. Então já é a pergunta, tá? Eu li seu pensamento? Dá mais ou menos. Não, porque assim, o que eu vejo é que as pessoas planos não têm e estratégias, né? Era a pergunta. Exatamente. Então, nós, profissionais, precisamos, a primeira coisa, entender aonde eu quero chegar. Então, aonde eu quero chegar é, por exemplo, ser advogado. Ok. E o que eu preciso para isso? O que me impede disso? Quais são as etapas, o passo a passo que eu preciso construir para que isso aconteça? Quais as barreiras que eu vou ter que, né? Quais as barreiras que eu vou ter que enfrentar? Então, por exemplo, eu sempre faço uma analogia com algo da vida fora do trabalho.
Então, vamos imaginar que a gente tem um sonho, a Ana tem um sonho, vou pegar um sonho que eu tinha, né, que era conhecer a Itália. A Ana tinha um sonho na vida dela, desde pequenininha, quando eu aprendi a história de Roma, eu queria conhecer a Itália. Né? E depois, quando eu fiquei adulta, comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, eu falei, bom, então, quero ir para a Itália. Vou começar a me preparar para ir para a Itália. É do dia para a noite que eu vou para a Itália? Não é. Né? Exige uma série de coisas que eu preciso organizar. Então, primeira coisa, eu tinha passaporte? Não, nem passaporte eu tinha. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é ir lá tirar um passaporte. Sim. Depois, eu tive que começar a pesquisar, bom, quanto custa uma viagem para a Itália? Ah, custa X. Eu tenho essa grana hoje? Ah, não tenho. Bom, quanto que eu consigo juntar por mês? E eu juntando esse tanto por mês, que dia, que mês, que ano eu consigo ir para a Itália? Depois, quando vai chegando mais perto, tem outras coisas que a gente tem que organizar, como, por exemplo, que data do ano que é legal para ir, porque lá é muito frio, neva, a gente não tem roupa, lá. Depois a gente tem que pensar na questão do trabalho. Bom, preciso deixar avisado no trabalho, que tal mês eu preciso tirar férias. Não pode ser umas férias curtas, umas férias tem que ser umas férias mais longas, porque eu estou indo para a Europa. Ou seja, da mesma forma que eu planejo um sonho que eu tinha na minha vida pessoal, com o meu propósito de carreira, com o meu objetivo de carreira, tem que ser assim. Então, eu vou dar até uma dica aqui. O que eu peço sempre para os meus mentorados fazerem, Jonas? Depois, se você quiser, eu posso até deixar um link aqui, um arquivo, para quem quiser pegar e fazer o exercício. Eu peço para todos. É importante. Eu peço para todos os meus mentorados fazerem um exercício de SWOT. Acho que todo mundo que vai assistir aqui deve conhecer, porque dentro das empresas a gente usa muito SWOT, né? SWOT é uma ferramenta onde a gente analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a gente sempre faz isso olhando para a empresa, olhando para um projeto que a gente vai implantar, olhando para um sistema que a gente vai trocar, né? Mas a gente esquece de fazer com a gente, olhando para a gente como pessoa. Então, eu sempre passo esse exercício, falo, você vai fazer esse SWOT pensando em você. Então, Jonas, quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Lista, faz lista. Tá bom, diante das suas forças, o que é oportunidade? Diante das suas fraquezas, o que isso te traz de ameaça? Com base nisso, trace um plano de ação. Ou você quer ficar à mercê dessas ameaças e dessas fraquezas para sempre na sua vida? Simplesmente olhar para o SWOT e chorar, mas isso aqui é uma fraqueza, isso aqui é uma ameaça. E não faz nada com isso, só chora, não adianta. Elas vão continuar ali, né? Vão continuar ali. Então, com base nisso, na mentoria, eu começo a traçar o plano de desenvolvimento desse mentorado. Bom, então, o mentorado escreve lá para mim que uma fraqueza dele é que ele não sabe falar inglês. E aí, isso está gerando uma ameaça, porque todas as vagas que ele é chamado, ele não passa, porque ele não tem inglês. Falta o bendito do inglês. No seu plano de ação tem que estar lá, que daqui, 90 dias você tem que estar matriculado numa escola de inglês. E ele tem que, lá em cima como prioridade, né? Ele é uma das minhas prioridades, porque ele é uma das coisas que tá sendo um obstáculo primordial do meu avanço, né? Exatamente. Então, tem que ter plano de ação. E eu costumo dizer que é plano de ação de tiro curto, né? Que também a gente não tem que não é só, qual é o plano? O plano é ir para a Itália? Não. O plano é ir para a Itália, mas qual que é o primeiro tiro que eu tenho que dar, né? O primeiro passo. Passaporte. Exato. Aprendeu já. Depois roupa, depois clima, depois negociar com a empresa. Exatamente. É bem por aí. Juntar o dinheiro. Isso a gente traz para a nossa vida, para o nosso crescimento profissional, né? Exatamente. A gente adequa essas coisinhas aí. Ana, eu tenho uma outra pergunta que veio também, porque essa pergunta eu acho que assim, eu vejo bastante isso acontecer, tá? Sobre família, né? Como que a gente pode enfrentar resistência ou até mesmo crítica, né, dos nossos familiares e amigos? Porque às vezes eles não entendem a vibe que a gente tá, os nossos sonhos, né? Então é fácil a pessoa criticar olhando do ponto de vista dela, né? Como que a gente pode, tentar enfrentar isso e seguir esse caminho menos tradicional? Porque todo mundo, quem tá no tradicional, ninguém critica, né? Quando a gente sai um pouco da curva, você que é de RH, você vê muito isso, né? Como que a gente pode administrar essas influências externas? Você tem alguma dica? Você tem alguma... Eu volto no autoconhecimento. E aí é muita comunicação. Eu acho que a gente está num momento hoje, Jonas, em que as coisas já não são mais tão rígidas. Por exemplo, na minha época, quando eu decidi fazer faculdade, não existia a possibilidade de, no meio da faculdade, eu falar assim, quer saber, não gostei, não, tô largando. Meu pai me matava se eu fizesse isso, né?
Hoje eu já acho que não é mais tão assim, eu acho que já existe uma flexibilidade, né? Os relacionamentos entre pais, filhos já estão Deu um uma pouco evoluída mais isso, bem estão mais grande, né? fluidos, porém eu ainda vejo muito jovem escolhendo, por exemplo, faculdade, porque é o sonho do pai. Escolhendo, sei lá, continuar trabalhando na empresa do pai, porque é a empresa dele, então é aqui que eu tenho que ficar. E muita gente está adoecendo por conta disso, né? Por que será que durante a pandemia e no pós-pandemia as pessoas se adoeceram tanto? Porque tudo aquilo que vinha represado, quando veio a pandemia, aquilo Explodiu, né? Veio à tona, né? explodiu. Então, nesse caso, se você percebe que você tem, né, uma situação dessa, onde você gostaria, por exemplo, de ser youtuber, mas seu pai quer que você seja advogado, eu acho que precisa chamar para uma conversa séria. Em alguns casos, eu recomendo que tenha que ir para uma terapia, sabe? Exato. Às vezes uma terapia até de família, ou às vezes, eu acho que o melhor mesmo é uma terapia de família, porque nem sempre dá conta sozinho, e acaba um dos lados entrando em sofrimento, ou geram brigas. Quantas e quantas brigas a gente não vê acontecendo em família, porque um lado não respeita o lado do outro, porque isso nada mais é do que respeitar o outro, é empatia, tudo que a gente fala tanto, né? E assim, eu acho que qualquer caminho que a gente vai seguir, igual eu te falei, como a outra pessoa não tá naquela nossa energia, ela vai falar alguma coisa que para ela aquilo não é normal. Às vezes ela tá falando até para ajudar, mas na verdade ela não tá ajudando, né? Eu vejo muito isso. Eu agora, de muito tempo para cá, eu tô meio blindado com essas, não é nem crítica, né? Com essas, como falar, a pessoa tenta ajudar, né? Mas eu já sofri com isso também, tá? Assim, eu queria ir para um lugar, eu abria para a pessoa, não, pô, cara, não vai para aquilo lá não, que lá não. E assim, eu me arrependi depois de um tempo, né? Porque nós somos seres que a gente vive em comunidade, né? E a gente precisa da aprovação do outro, né? Esse é um problema, né? Eu acho que esse é o grande problema. A gente quer agradar. A gente tem a necessidade de de agradar. agradar. Por isso que eu falo que autoconhecimento é algo que é fundamental. Porque com autoconhecimento, você consegue até formas e ferramentas de externalizar essa sua vontade, de externalizar esse seu desejo. O autoconhecimento faz com que você desenvolva inteligência emocional. Não. E muitas vezes esses entraves acontecem por falta de inteligência emocional. Então você acaba indo para a briga, acaba indo para a discussão e não tendo uma conversa sadia, expondo o ponto de vista, ouvindo o outro, né, ponderando. Então, autoconhecimento e inteligência emocional nessa situação eu acho que são fundamentais. E você pode até absorver e ver o que é bom para você, o que cabe para você e o que não cabe, né? Então, peraí, essa pessoa falou tal coisa, mas olha, não é isso que eu escuto. Então, não. Ah, não, essa pessoa falou um negócio que é legal. Tipo, tua viagem para Itália, ó, Ana. Eu já fui lá, não vai em outubro, novembro e dezembro, tem neve, é frio, nosso Brasil a gente sofre mais. Não, vai em tal, né? Então a gente tem que saber muito bem separar isso, né? E hoje com as mídias sociais está muito mais fácil, né, da pessoa te criticar, te mandar uma coisa, ou falar, cara, toma cuidado com isso, com aquilo, não vai para aquela empresa, toma cuidado dessa carreira que você está querendo, esse propósito teu, acho que não está muito alinhado com o que está acontecendo, né? E isso é muito normal. Eu acho que tudo na vida a gente não pode ouvir um lado só. Né? Quando a gente quer, por exemplo, quero fazer um tratamento de saúde, a gente vai de cara no que o primeiro médico fala pra gente? Não. Muitas das vezes não. Né? A gente fala Algumas assim, pessoas não. Mas é raro, a maioria das pessoas fala, não, vou, ainda mais quando é uma coisa mais complexa, né? Quero uma segunda opinião. Por que a gente não trata a vida da gente e a carreira da gente assim? Então, eu acho que é importantíssimo isso. Ouve mais de uma pessoa. Então, tem uma pessoa que falou pra você, pelo amor de Deus, não vai para aquela empresa. Aquela empresa ali, Deus que me livre, não sei o quê. E aí você, às vezes, está perdendo uma grande oportunidade. Ouve outras pessoas, conversa com outras pessoas, pesquisa, busca saber. Às vezes, aquele seu amigo teve uma experiência traumática, vamos falar assim, daquela empresa. Mas tem outros, sei lá quantos, que não. Então, ouve opiniões. Eu acho que você, assim, a gente que já passou por algumas empresas, grandes empresas, né? O que a gente mais... Você de RH, então, ouve muito mais que eu. A gente ouve o pessoal só falando isso daí, né? Mas, às vezes, é exatamente o que você falou. A experiência que aquela pessoa teve não é a experiência que você vai ter, não é? Às vezes, o momento daquela pessoa é um e o teu momento é outro. Assim, eu não tenho, graças a Deus, tenho nada que reclamar de nenhuma empresa que eu passei. Vai que tem alguém assistindo aí, né? Ô, Aninha, para fechar, então, eu queria que você desse alguma dica. Nós estamos chegando a meia hora de podcast, né? Então, a gente vai
parando por aqui, mas eu gostaria que você desse alguma dica, falasse um pouco mais do teu mentorado, passa alguma coisa valiosa para nós, para a gente fechar com chave de ouro esse podcast. Já quero aqui te agradecer, nossa, foi perfeito, sempre te admirei, você sabe, né? A gente conversava lá na empresa que a gente trabalhava junto. E eu já quero te agradecer aqui por essa oportunidade, por você ter participado com a gente. Eu quero agradecer. Bom, vamos lá, gente. Então, assim, ó, o que eu acho que é importantíssimo, que é o que eu ensino, inclusive, nas minhas mentorias, Jonas. Então, uma parte eu já falei, né? Autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, a gente precisa desenvolver um ponto muito importante, que é a autoconfiança. A gente precisa acreditar na gente, acreditar no potencial que a gente tem, acreditar que a gente é capaz, porque é o que você falou, tem tanta gente em volta para pôr a gente para baixo, para falar que não vai dar certo, para falar que não é desse jeito, para falar, tipo, a gente compreende, a gente, né, João? Um dia a gente decidiu trabalhar aqui nas redes sociais. Quantas e quantas pessoas falaram pra gente assim, vai virar blogueirinha agora? Nossa, né? É o que a gente mais ouve, né? Exato. Então, assim, autoconfiança, não vou virar blogueirinho. Eu tenho um trabalho, eu já vivi muita coisa, eu tenho um propósito, e eu confio em mim, confio no que eu posso compartilhar. Então, autoconhecimento, autoconfiança. Depois, um ponto bastante importante que a gente trabalha também é posicionamento. Então, para você atingir os seus objetivos, para você conquistar o que você deseja, você precisa aprender a se posicionar como aquele profissional que você quer ser. Muitas vezes as pessoas esperam estar naquela posição para começar a se comportar como tal. E ao contrário. Então, se eu quero ser um gerente de recursos humanos, no meu caso, antes de eu ser gerente, eu já tive que começar a me comportar, me posicionar, estudar, ir atrás, correr como um gerente de RH. Então, posicionamento é importantíssimo. Então, se eu sei aonde eu quero chegar, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo, como que eu tenho que me posicionar para isso? Né? E aí, dentro do posicionamento, está justamente esse plano de trabalho, esse plano de desenvolvimento, esse plano de ação, esse passo a passo que deve ser percorrido. E tem uma competência que eu queria deixar aqui de cerejinha do bolo para todo mundo. Larga aí. Quanto mais conhecimento você despejar para nós, melhor é. Que está sendo muito exigido no mercado de trabalho nas empresas, Jonas, que se chama adaptabilidade. Com a pandemia a gente precisou se adaptar a coisas que a gente nem imaginava que a gente vivenciaria em 2020, né, que foi quando a pandemia começou. As empresas estão cada vez mais buscando pessoas assim, que tenham capacidade de adaptação, que são pessoas que não sejam rígidas, pessoas que estejam dispostas a aprender, a se desenvolver, a estar em grupos multidisciplinares, a diversidade está aí. Então, se eu pudesse, se alguém me perguntasse, Ana, que profissional que eu preciso ser para atingir o meu propósito, para atingir o meu objetivo? Trabalhe a sua adaptabilidade, trabalhe a sua flexibilidade para atuar com diversos públicos, para atuar com diversas situações, para atuar com diferentes empresas. E, de novo, para isso você vai precisar de autoconhecimento e inteligência emocional. Exatamente. Ana, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, querida. Muito curto. A gente marca outro. Vamos marcar outro. Foi enriquecedor, foi maravilhoso. Já conheço teu trabalho, pelo amor de Deus, quem sou eu, né? Mas aí, o meu público, teu público, eles vão tendo mais contato com a gente aí. E eles vão ganhando, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente quer disseminar conhecimento pro pessoal, né? Para esses profissionais, para eles se tornarem cada vez melhor e para a gente também se tornar cada vez melhor. Então, pessoal, brigadão, boa noite, Aninha. Boa noite, bom domingo, restinho de domingo, até a próxima. Beijo, gente.